Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Na semana passada, nós, devido a essa proximidade de suspeita, entre nós preferimos não ter o culto presencial. E aí eu enviei para os irmãos o culto, ou melhor, a mensagem gravada de Jonas capítulo 2. Não sei quantos assistiram, mas hoje nós estaremos na continuidade da exposição do livro de Jonas. Então, vimos o capítulo 1, o capítulo 2. Nós gravamos a mensagem, mandamos, disponibilizamos para os irmãos via YouTube. E hoje nós daremos continuidade no capítulo 3 dentro deste pequeno livro das Escrituras. Muito bem, irmãos, Jonas capítulo 3, faremos a leitura de todo o livro, de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submetida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes: nem homens e nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus a se arrepender? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém. Veremos até aqui. Pai, estamos diante da sua palavra, e nós pedimos a Deus a misericórdia, nós pedimos a Deus que o Senhor, Deus, venha acalmar os nossos corações, que o Senhor, Deus, possa abrir os nossos ouvidos, ó Deus, abrir os nossos olhos para podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, aqui no capítulo 3 de Jonas. Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que pode trazer, ó Deus, um morto à vida, que o Senhor, Deus, possa falar aos nossos corações, que o Senhor, Deus, possa nos confrontar nesta manhã. É o que nós desejamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós já conhecemos Jonas. Nós sabemos que Jonas era um profeta levantado pelo nosso Deus, que proclamava ao povo de Israel, especificamente em Gat-Hefer, como nós já vimos isso logo na introdução da exposição desse livro. Nós temos Jonas sendo citado em 2 Reis, e também temos Jonas sendo citado no Novo Testamento pelo próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus citando Jonas em Mateus capítulo 12, verso 39 ao verso 41. Jonas era um profeta do Senhor, alguém que deveria proclamar a palavra do Senhor. Qual era, senão, o ofício do profeta, a não ser levar
a palavra do Senhor àqueles a qual o Senhor lhe dava o direcionamento. E no caso de Jonas, pregar a Israel. E aqui nós vemos esse drama no livro de Jonas, onde Jonas deveria pregar ao povo de Nínive. Nós vimos no capítulo 1 que Jonas, ele se levanta a fugir da presença do nosso Deus. E nós vemos no capítulo 2 que Jonas, ele é tratado por esse Deus a qual ele tenta fugir. Enquanto no capítulo 1 nós vemos um profeta que se dispõe a não cumprir a sua palavra, nós vemos um Deus soberano que move literalmente todas as coisas, terra, mar e a sua criação, para poder corrigir o seu servo. Nós vemos Deus movendo a natureza, movendo até mesmo um grande peixe. E o capítulo 2 é algo sensacional. Nós vemos uma narrativa de alguém que esteve dentro de um grande peixe, alguém que sobreviveu a isso, alguém que estava nas profundezas do mar e que experimentou algo extraordinário, proporcionado por Deus, para que ele pudesse então compreender que Deus é soberano e de que ele deveria então cumprir o desejo do nosso Senhor. O capítulo 3, nós vemos Jonas após esta correção do Senhor. O capítulo 2 vai terminar dizendo que o Senhor falou ao peixe e o peixe então vomitou Jonas em terra. O capítulo 3 nós vemos Jonas no mesmo lugar de onde ele partiu, provavelmente na costa da Palestina e em terra e em direção à cidade que ele não queria ir. Queridos, em contraste ao capítulo 1, nós temos no verso 1 e 2 a mesmíssima ordem. Se você comparar o que é escrito no verso 1 e 2 do capítulo 3 e os versos 1 e 2 do capítulo 1, você vai ver que a semelhança é impressionante. É praticamente as mesmas palavras que o autor aqui coloca no capítulo 1 e no capítulo 3. Então parece que nós temos aqui uma nova chance, talvez poderíamos usar essa palavra, mas o Senhor aqui, ele proporciona a Jonas uma nova oportunidade para que ele pudesse então demonstrar obediência. E dentro de tudo isso que nós estamos falando, a grande ideia deste capítulo, para que os irmãos possam entender, é que o Deus de misericórdia salva pecadores através da proclamação da sua palavra. O Deus de misericórdia salva pecadores através da proclamação da sua palavra. E é o que nós veremos então em 3 pontos dentro deste capítulo. O primeiro ponto, a obediência do servo ao proclamar a sua palavra, do verso 1 a 4. Como eu disse para os irmãos, o verso 1 e 2 é exatamente o mesmo chamado do Senhor para Jonas. Após ele passar por uma dura e misericordiosa correção da parte do Senhor, o Senhor novamente vem a Jonas e o convoca e o chama. Eu gosto muito da palavra que o autor utiliza aqui, porque ele fala de dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas deveria se dispor, e se dispor traz a ideia de estar literalmente com todo o seu ser, com todo o teu corpo, disposto a cumprir a missão. Jonas, no capítulo 1, não estava disposto, e é a mesma palavra que ali é colocada. No capítulo 1, verso 2, vai dizer dispõe-te também. E aqui no capítulo 3, verso 2, também vai dizer dispõe-te. Jonas, em uma primeira instância, ele não se dispôs, ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. E eu disse na última mensagem que a Tarsis, que era o lugar que Jonas pretendia fugir, ficava a cerca de 3.400 quilômetros de distância de Jope, que era o lugar onde ele então entrou no navio, enquanto Nínive ficava 800 quilômetros. Veja, Jonas, ele dispõe em seu coração a andar 3.400 quilômetros de distância para fugir da presença do Senhor, enquanto ele deveria cumprir a vontade. Ele estava disposto em fugir, em desobedecer e em pecar, ao invés de obedecer. Mas agora, após ser tratado, após ser corrigido pelo Senhor, novamente o Senhor então o convoca. E agora, cumprindo aquilo que ele havia dito em oração ao Senhor, porque se você ler comigo os versos de número 9
9 do capítulo 2, você verá que Jonas, ele propõe, ele faz um voto ao Senhor. No verso 9 do capítulo 2 ele vai dizer o seguinte: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas, em meio àquela situação adversa, complicada, onde ele não tem esperança nem forças para poder salvar a sua vida da situação a qual ele estava vivendo, ele então reconhece que o Senhor pertence à salvação. Somente o Senhor poderia o livrar, o tirar daquela situação que ele estava, e de aquilo que ele foi chamado, ele iria cumprir. E nós vemos isso acontecendo no capítulo 3. Jonas então se dispõe a pregar a palavra do Senhor ali em Nínive. E Nínive, era uma cidade a qual Deus desejava alcançar. Deus, ele tinha o seu povo ali. Deus, ele queria que Jonas fosse para aquele lugar, porque a cidade era importante para o Senhor. O versículo 3 vai justamente nos dizer isso, que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Irmãos, quando Deus tem um povo a ser salvo, literalmente, Ele moverá todas as coisas para que o seu povo seja salvo. É o caso aqui de Jonas. O Senhor moveu as situações, as coisas, o Senhor orquestrou todas as coisas para que Jonas pudesse ir a pregar em Nínive, onde o Senhor tinha um povo, onde o Senhor tinha pessoas que precisavam ouvir da palavra do Senhor, onde o Senhor tinha ali a cidade em alta estima. E então Jonas vai em direção àquela cidade. Jonas deveria pregar ao povo assírio, Nínive, que futuramente ou posteriormente iria se tornar a capital da Síria, era composta obviamente por assírios. E ali, irmãos, não havia pessoas fáceis de lidar. Os assírios eram pessoas horrendas, literalmente uns bárbaros. Não sei quantos aqui assistem aquela série, já viram, uma série chamada Vikings, não sei como se pronuncia, mas ali nós temos os bárbaros, como eles chegam então e fazem o tal da pilhagem, como eles tomavam os lugares, como eles tomavam posse do ouro, da terra, e como eles matavam as pessoas de maneira sanguinária, literalmente, de maneira terrível. E os assírios não estão longe disso. O que a história vai contar, e aí Stuart Elliott vai trazer para nós um relato, vai dizer o seguinte, vai falar que os assírios eram pessoas violentas. Quando ele capturava uma cidade, eles levavam o povo, e primeiro os homens e os meninos. A primeira coisa que eles faziam era cortar as mãos fora, dos homens e dos meninos. Assim eles não teriam mais problema de alguém tentar fugir, de resistir ou de fazer alguma coisa nesse sentido. Depois que eles cortavam as mãos, eles cortavam as suas orelhas. Depois eles retiravam os seus olhos. E aí eles deixavam os corpos sem roupa, nus, e montavam uma pilha. E assim os inimigos iam morrendo sufocados. E eles fizeram isso em todo o Oriente, porque eles queriam que os seus inimigos os temessem. Este era o espírito dos assírios. Este era o comportamento do povo a qual Jonas deveria pregar, do povo a qual Jonas deveria proclamar a mensagem, do povo a qual Jonas deveria chegar lá e pregar contra a maldade deste povo. Jonas deveria falar contra estes bárbaros, contra estes homens. Essa era a mensagem. Jonas tem que ir à capital, andar com sua roupa principal e pregar a mensagem que Deus deu para ele pregar. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E Jonas, em seu coração, não gostaria de pregar aquela cidade justamente
por este contexto, por este cenário, porque este povo assolava o povo de Israel. Eles assolavam os judeus. E Jonas, por ser um dos que eram assolados, por ver o seu povo ser assolados, ele desejava que o Senhor condenasse aquela nação, de que o Senhor derramasse fogo sobre aquela nação, de que o Senhor então os levasse todos para a condenação eterna. Era por isso então que Jonas intentava em seu coração não proclamar as boas novas de salvação para aquele povo tão cruel, mau, justamente por esse contexto. Mas Jonas obedece a palavra do Senhor, vai e prega a Nínive a dura mensagem de que Nínive seria destruída se aquelas pessoas não se arrependessem de seus pecados. Nós vemos aqui então uma mudança na atitude de Jonas. Jonas, ele vai e prega a palavra do Senhor em obediência. E algo que o texto não deixa claro para nós é que se Jonas havia mudado o seu pensamento quanto ao povo de Nínive. Na verdade o texto deixa claro para nós, mas nós veremos isso no capítulo 4. Mas Jonas vai e prega. Ele não tenta conversar ou debater com o Senhor. Não, ele simplesmente... Não mais, né? Ele simplesmente vai e prega a mensagem àquele povo. E o que nós vemos, irmãos, agora na parte 2, o que nós vemos é que há um chamado de arrependimento que é atendido pela pregação da palavra. O versículo 5 é algo extraordinário, é algo que deve brilhar aos seus olhos, mas veja o que está dizendo o texto bíblico. Verso 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Meus irmãos, os ninivitas se arrependeram. Aquele povo bárbaro, aqueles que cortavam as mãos, que cortavam os pés, cortavam as orelhas, tiravam os olhos, que pilhavam os homens, tão somente por eles irem, ou tão somente por prazer, por serem bárbaros, por serem pessoas cruéis. Estes homens ouviram a mensagem do Senhor e se converteram. Irmãos, nós estamos diante dos maiores milagres de conversão que vemos em toda a Escritura. Você não verá em toda a Escritura outra conversão de uma cidade como nós estamos vendo aqui em Jonas. A cidade é tomada pelo poder da palavra do Senhor e se arrepende. Homens e mulheres, jovens e crianças, todos estão rendidos aos pés do Senhor. Sabe o que é mais incrível? Lá no final do capítulo 4, versículo 11, vai dizer que havia 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão esquerda da mão direita. Isso nos leva a entender de que essas pessoas eram crianças. E que se de fato eram crianças, nós devemos considerar os seus pais e os seus familiares. Que daí nós podemos chegar ao número de aproximadamente meio milhão de pessoas, a 700 mil pessoas que residiam naquela cidade. E o texto bíblico diz que a cidade se rendeu aos pés do Senhor. Mesmo que esses 120 mil não sejam crianças, são 120 mil pessoas que estão sendo rendidas aos pés de Cristo pela proclamação da palavra. Queridos, isso é fantástico. Pedro, no grande avivamento que nós temos ali no capítulo 2 de Atos, ao pregar a sua mensagem, quantas almas são convertidas ao Senhor? 3.000. E é algo fantástico no dia do Pentecostes. Nós vemos também algo acontecendo com Paulo, quando ele está ali em Éfeso e prega a sua mensagem. O texto bíblico vai dizer que alguns daquela cidade vieram e queimaram seus livros em praça pública, o que é algo fantástico. Mas aqui em Jonas nós estamos vendo uma cidade de bárbaros sendo tomadas pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, para vocês terem ideia, mais pessoas são convertidas aqui no capítulo 3 de Jonas do que em todo Israel no Antigo Testamento. Isso aqui é algo fantástico, é algo tremendo, é o poder da palavra de Deus. Quando nós proclamamos, quando nós levamos a palavra do Senhor, é o Senhor quem faz a obra.
E nós precisamos crer que há salvação na proclamação da palavra, que era algo que Jonas não cria. Na verdade, ele cria e não desejava para aquelas pessoas. Querido, não importa quão bárbaro seja a pessoa, quão má seja a pessoa, quão ruim seja a pessoa. Veja o que Deus fez com o povo de Nínive. Converteu a cidade inteira. Isso é fantástico. Isso brilha os meus olhos. Isso deve brilhar os seus olhos também, irmãos. Há salvação na proclamação da palavra. E nós podemos ver essa mudança tremenda, não somente no povo, mas no rei daquele povo. E aqui, muito provavelmente, alguns vão considerar que o rei de Nínive provavelmente era o rei da Síria, que ele residia na capital. E nós vemos que o próprio rei também se rendeu à mensagem da palavra do Senhor. Irmãos, nós vemos que uma conversão, quando ela é verdadeira, quando ela é genuína, ela vai gerar frutos. Versículo 5 vai falar que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Não apenas um jejum, mas eles se vestiram de panos de saco. Isso representava humilhação, se humilhar. Eles estavam se humilhando. O texto bíblico vai dizer que o rei, além de tudo isso, ele se cobriu de pano de saco, e o texto vai dizer que ele se assentou sobre a cinza. A autoridade real deu lugar à humildade. As suas vestes reais foram substituídas por pano de saco, e o seu trono real foi substituído por uma cama de cinzas. Fruto do poder da pregação da palavra do nosso Deus. Irmãos, a salvação na proclamação da palavra. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos agir em obediência ao nosso Deus, porque é Ele quem vai converter corações, é Ele quem vai transformar vidas. E não importa quão perdido seja, não há perdido demais para o nosso Deus. Deus, Ele é suficientemente poderoso para salvar, como nós cantamos. Ele tem poder para salvar. Além de tudo isso que nós estamos vendo, o rei, ele vai convocar a todo o povo para uma oração em jejum. Nós vemos o fruto desta conversão. O rei então convoca a todos para que pratiquem o jejum, verso 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e de seus grandes, que nem homens e nem animais, nem bois e nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água. Eram para que todos pudessem jejuar. O rei decretou. E quando há um decreto do rei, é como aquilo que nós estamos vendo dia após dia, semana após semana, em nossos dias, em nossos tempos. O município faz o decreto. Abre o mercado, não abre o mercado. O município faz o decreto, vai até 7 horas, vai até 8, vai até 5 e tal. Todos têm que obedecer, porque senão serão presos. Esses dias eu passei na Bom Pastor e vi vários comércios sendo abordados por vários fiscais. Porque há um decreto que foi instituído, estipulado pelo governo, pelo município da nossa cidade. E da mesma forma, o rei, ao ouvir a palavra do Senhor, o verso 6 vai falar que chegando essa notícia ao rei, quando ele se depara com a mensagem de Deus, este faz um decreto falando para que todos pudessem jejuar. E aí você pode estranhar, mas rapaz, ele vai falar que até os animais devem jejuar. Mas para a cultura deles naquele tempo, era muito comum, de tudo aquilo que o Senhor, o dono, fizesse, os animais também teriam que cumprir. Por isso que os animais também se vestem de pano de saco, e por isso que os animais também não deveriam ir nem para os pastos para poder se alimentar. O rei então faz um grande decreto para o jejum. Além disso, o rei vai convocar para que todos se humilhem, se vestiram de pano de saco. Verso 8: mas sejam cobertos de pano de saco todos os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei convoca todos
para que pudessem se humilhar perante Deus. Além de convocar todos para se humilhar, se vestindo de pano de saco, para que pudessem orar. A palavra usada aqui é clamarão, para que todos clamassem, para que todos pedissem a Deus misericórdia, para que todos pudessem rogar a Deus para que Nínive não pudesse ser subvertida, para que então a Nínive pudesse estar recebendo misericórdia da parte do nosso Deus. Além disso, nós temos algo fantástico, que vai dizer muito a cultura daquele povo, porque na parte C do verso 8, vai falar também que cada um do seu mau caminho e da violência se desvie, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja, o rei pede para que o povo pudesse parar de praticar as maldades que eles praticavam, a violência, o mau caminho que eles estavam andando. Queridos, isso é sinal de conversão, sinal de arrependimento, e somente a proclamação da palavra que gera isto nos corações. Entenda, não é a minha postura, a maneira como eu falo, a maneira como eu ando, a maneira como eu me porto, mas é o poder da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai transformar o bêbado, vai libertar o bêbado para que ele pudesse então agora andar de maneira sã. É a palavra do Senhor que vai libertar o viciado. É a palavra do Senhor que vai fazer com que o criminoso, com que o assassino abandone seu mau caminho. É a palavra do Senhor que vai transformar as vidas, como nós estamos vendo aqui no capítulo 3 de Jonas. O Senhor transformando toda uma cidade. Toda uma cidade. Incrível. É algo fantástico, a qual nós estamos lendo. E o rei, ele manda fazer tudo isso, jejuarem, se vestirem de pano de saco, orarem e pararem com a violência por um propósito, que está no verso 9. O rei tinha uma esperança. E a esperança do rei é, quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. O rei, ele vai entender que se eles se converterem dos seus maus caminhos, se eles crerem no Senhor, se eles clamarem ao Senhor, se eles abandonarem as práticas, quem sabe o Senhor então agirá de misericórdia. Queridos, o rei aqui, ele está entendendo que não é pela força do seu poder, mas é tão somente depender do Senhor. O rei aqui está mostrando a sua dependência de Deus. Quem sabe Deus se arrependerá, voltará, mudará aquilo que Ele propôs para nós, e então nós receberemos a sua misericórdia. O rei sabia que somente o Senhor poderia livrar as suas vidas daquela dura mensagem. Era 40 dias. 40 dias Nínive seria subvertida. 40 dias Nínive iria sumir do mapa. E então o rei e o povo fazem tudo o que eles podem fazer: orar e se humilhar. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque esta é a condição real do homem diante do nosso Deus. Nada nós podemos fazer para obtermos a salvação das nossas vidas, para obtermos a salvação que vem da parte do Senhor. Nós não podemos fazer absolutamente nada se Deus não agir em nossas vidas. O que nós podemos fazer e devemos fazer é dobrar os nossos joelhos, reconhecer que somos incapazes e que estamos diante de um Deus totalmente capaz, poderoso de realizar todas as coisas, inclusive a salvação das nossas almas. Terceiro e último ponto, nós vemos a resposta de Deus à oração daquele povo. Nós vemos a expressão da misericórdia do Senhor. O versículo 10 vai dizer o seguinte: viu Deus o que fizeram,
como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Queridos, nós temos aqui a demonstração da misericórdia de Deus, que foi na humilhação daqueles homens, foi no clamor daqueles homens, daquele povo. O Deus que vai dizer que o Senhor viu. O Senhor vê, irmãos, quando nós nos humilhamos, quando nós clamamos, quando nós o buscamos. Não canse de orar, não canse de buscar ao Senhor, não canse de dobrar os joelhos, porque o Senhor vê, o Senhor te enxerga, o Senhor sabe a luta que você tem enfrentado, o Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece as suas aflições. O Senhor viu o clamor do povo de Nínive, como aquele povo havia abandonado os seus maus caminhos, como eles creram na palavra que havia sido pregada a eles. E então o Senhor decide não destruir mais a Nínive, poupando aquele povo pelo arrependimento verdadeiro que eles tiveram. Misericórdia da parte do Senhor, desde o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3. Nós vemos a misericórdia da parte de Deus. Queridos, nós vemos isso em todas as Escrituras. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, em contraste com Jonas capítulo 3, é algo que deve nos levar a pensar. Gênesis capítulo 6, o texto bíblico vai dizer que os filhos de Deus coabitaram com as mulheres, tiveram com seus filhos, e a maldade subiu até a presença do Senhor. E o Senhor então decidiu destruir toda a criação que ele havia feito, mandando então dilúvio, pela maldade que havia subido até a sua presença. O que está escrito no capítulo 1, verso 2: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aquele povo em Gênesis 6 não se arrependeu, não creram no Deus Todo-Poderoso e pereceram, foram destruídos. Veio o dilúvio, apenas Noé, sua família que estava ali na grande arca sobreviveram. Houve arrependimento e houve também misericórdia da parte do Senhor. Arrependimento dos servos de Deus sempre vem regado de misericórdia da parte de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 19, nós temos Sodoma e Gomorra. Da mesma forma, o pecado subiu até a presença do Senhor. Aquele povo intentava ser igual a Deus. O Senhor então veio e destruiu a maldade daquele povo. Sodoma e Gomorra então é destruída. Não se arrependeram, não creram em Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus ele não se alegra na morte do ímpio. Deus ele não se alegra em ver o ímpio perecer. Jonas se alegrava, porque Jonas queria que Nínive morresse em seu pecado, para que eles pudessem passar a eternidade na condenação. Mas o Senhor não se alegra na morte do ímpio. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, leremos a partir do verso 21. Diz assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que já praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da justiça
e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. E aí o Senhor vai falando, o Senhor aqui está exortando a casa de Israel. Mas queridos, veja, o Senhor não se agrada na morte do ímpio, e o desejo do Senhor é que o ímpio se converta. Verso 21. O desejo do Senhor é que aquele que é mau reconheça que Ele é o Deus bondoso e de misericórdia. O desejo do Senhor é que o ímpio reconheça que Ele é Deus e que Ele salve a sua vida. Portanto, irmãos, o Senhor, além de salvar os ninivitas, estava ensinando a Jonas. Jonas talvez havia se esquecido deste princípio, de que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E Deus estava tratando o seu profeta. Veja, se o livro de Jonas é um livro para poder falar apenas da salvação dos ninivitas, ele poderia acabar aqui, encerrar. Os ninivitas foram salvos, creram no Senhor, está tudo bem. Mas o livro continua. Pense nisso, o Senhor está tratando a Jonas. O Senhor está querendo mostrar a Jonas o seu coração, coração de misericórdia. Nós vemos a misericórdia de Deus em Gênesis 6, aliás, o contraste, de misericórdia e arrependimento, Gênesis 6, Gênesis 19, 2 Samuel também, capítulo 12, onde o Senhor vai tratar o pecado de Davi, ao matar seu primogênito, e nós vemos agora em Ezequiel que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E nós vemos também de que o Senhor veio buscar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, verso 1 a 10, nós temos o relato de Zaqueu. No verso 10, o próprio Senhor Jesus vai falar que ele veio buscar o que se havia perdido. Nínive estava perdida, estava longe dos caminhos do Senhor. O Senhor então vem resgatar, porque Nínive era muito importante para o Senhor. Queridos, algumas aplicações. Primeira aplicação: o servo do Senhor precisa estar disposto a cumprir o seu chamado sempre. Queridos, nós precisamos entender que quando Deus nos chama a fazer a sua obra, nós precisamos literalmente estarmos em pé para cumpri-la. Estar com todo o nosso corpo, alma, dispostas a servir ao Senhor, mesmo que isto custe algo de nós. Às vezes nós estamos nos dando muito bem em planos pessoais, em coisas que nós almejamos para as nossas vidas, mas Deus vem e nos chama. E quando Deus nos chama, talvez nós tenhamos que fazer uma decisão entre as coisas a qual nós amamos e que estão indo muito bem, e em cumprir a vontade do Senhor. O fato é que Deus nos chama a cumprir a sua vontade, cumprir o seu chamado. E nós precisamos estarmos dispostos, mesmo que isto custe algo de nós. Uma segunda aplicação é que, pela proclamação da palavra do Senhor, há poder para salvar até o mais perverso coração. É o que nós vemos aqui no capítulo 3 de Jonas. Nínive era uma cidade de bárbaros. Nínive era uma cidade de pessoas com coração terrível, entregue à maldade. O que eles faziam com os homens que eles capturavam, com as cidades a quais eles capturavam, era algo terrível. Mas veja a transformação pela palavra do Senhor. Queridos, Deus nos chama a pregar a sua palavra. Nós não escolhemos a quem vai receber
a palavra do Senhor. Nós tão somente temos que obedecer ao chamado e anunciar as boas novas do Senhor, para que o Senhor, mediante ou através da sua palavra, realize a obra que Ele tem que realizar em cada coração. Meus irmãos, nós só veremos corações sendo transformados ao proclamarmos a palavra do Senhor. Nós só veremos os viciados abandonando o seu vício quando proclamarmos a palavra do Senhor. Nós só veremos o pai que espanca a mãe, a sua esposa, abandonar esta prática quando pregarmos a palavra do Senhor. Nós só veremos aquele que está envolvido em coisas ilícitas, em roubos, abandonar estas práticas somente quando pregarmos a palavra do Senhor. Querido, o assassino só vai abandonar o seu pecado quando pregarmos a palavra do Senhor. Entenda o poder em que Deus concede a nós na proclamação da sua palavra. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer que mas receberei virtude ou poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Nós, como representantes de Cristo, precisamos proclamar o poder de Deus para a salvação dos povos, e o poder está na proclamação da palavra do Senhor. Queridos, o que somos senão representantes do nosso Senhor, embaixadores de Cristo Jesus aqui nesta terra? Cristo nos chama a exortar o povo mediante a sua palavra. É o que ele diz em sua própria palavra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 vai dizer que de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus exorta os seus mediante aqueles que se renderam aos pés da cruz de Cristo Jesus. Nós somos instrumentos na mão do nosso Senhor e precisamos, então, proclamar a verdade para que até o mais perverso coração possa se render aos pés do nosso Deus. Querido, uma terceira aplicação: todo aquele que crê é salvo. O que nós estamos vendo aqui em Jonas capítulo 3 é um povo gentil sendo salvo pelas mãos poderosas do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de todas as nações. Nosso Pai não faz acepção de pessoas. Todo aquele que crê, todo aquele que de bom grado receber a palavra em seu coração, este estará recebendo Cristo em seu coração. Este estará sendo salvo pelo poder do nosso Deus. Romanos capítulo 10, verso 13 vai dizer que todo aquele que crê será salvo. A palavra do Senhor é para todos, queridos. E nós precisamos entender isso, que todo aquele que crê será salvo. Irmãos, algo muito importante em uma outra aplicação: não existe conversão sem transformação. Não há salvação sem transformação na vida das pessoas. O Evangelho transforma os nossos corações. O Evangelho lança luz para aquilo que nós somos. E então nós repudiamos, nós não aceitamos a nossa imagem pecaminosa, nós sentimos vergonha. E então deve haver um movimento de contrição em nós que nos faz abandonar os nossos pecados. Isso é arrependimento. Não há uma verdadeira conversão sem um genuíno arrependimento. E o arrependimento é ter vergonha de quem você é. Você faz o que faz porque você é quem você é. E o que você é o que Deus diz que você é, um pecador. O Evangelho é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E sem esse sentido claro de pecado, você não pode ser salvo. É o que diz Stuart Elliott. Nós precisamos ter essa compreensão em nossos corações de que somos pecadores. E ao entendermos que somos pecadores, haverá então um arrependimento, vergonha pelo nosso pecado, abandono da prática que nos afastava de Deus. Nós precisamos entender que conversão sem transformação não é salvação.
E por fim, irmãos, Deus sempre agirá com misericórdia para aqueles que ouvem a sua palavra. Eu não sei a luta que você tem enfrentado. Eu não sei as dores que você tem sentido. O que você está passando. Mas eu sei que nós temos um Deus misericordioso que ouve a sua oração, que ouve o seu clamor. A palavra de Deus, aqui no capítulo 3 de Jonas, vai dizer que Deus viu o que eles faziam. Queridos, Deus vê a sua oração, Deus vê o seu clamor, Deus está ouvindo a sua petição e Ele agirá com misericórdia para todo aquele que ouve a sua palavra. Portanto, nós somos chamados a repousar em Deus e repousar em sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Deus de misericórdia salva pecadores através da proclamação de sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe.